Boa noite. Hoje estamos com algumas novidades. Essas novidades não são exatamente novidades permanentes e nem são aquelas anunciadas pelas quais vocês estão esperando e vai acontecendo ao longo do tempo. Mas hoje, aqui no podcast, a gente tinha uma pauta um tanto quanto interessante do ponto de vista de cidadania e atuação política. E para a gente ilustrar essa pauta e trazer para vocês alguém com uma experiência bastante recente sobre, a gente ficou pensando quem a gente conhece que passou aí por uma experiência de vivência na política sob outro ponto de vista, num outro lugar, digamos assim. Quando a gente pensa política, normalmente a gente imagina os políticos de um lado e a população, o cidadão, o povo do outro. Mas a gente tem que lembrar que esses políticos não vieram de lugar nenhum ou de uma casta especial. E acho que esse é um dos pontos que a gente vai tratar hoje sobre o porquê e como a gente decide também participar de maneira mais ativa, não apenas assistir, mas começar a ser protagonista das nossas histórias. E acho que das histórias que a gente vive, a política é a que mais faz diferença na vida de todo mundo. Então, para falar um pouquinho sobre a recente experiência nesse novo lugar de vida na política, eu apresento para vocês a senhora Thaís Fatback. Olha só, que apresentação, né? Trocar o papel é algo espetacular, tá? No lado do convidado, assim. Sim, e eu tenho que lembrar que eu sou o William, tá? Eu sou o William Zufa, administrador público, sou consultor em gestão pública e planejamento de políticas públicas. E aí a Thaís me convidou para ser o convidante aqui do podcast dela, porque a gente se conheceu nesse processo e esse se conhecer nos aproximou do ponto de vista de trabalho e de vida e de a gente trocar experiências, e a gente queria dividir com vocês essa conversa. E mais que isso, eu acho que tem uma necessidade de balizamento aí, afinal a divisão de experiências enriquece todo mundo, e é por isso que eu tô aqui no lugarzinho dela, então com licença, mas no próximo episódio já vai voltar tudo ao normal. Então, assim, esse viver política diferente, a gente vai falar a respeito da recente experiência da candidata Thaís, que deixou de ser, ou na verdade deixou de ser não, agregou nas medalhas de função cotidiana ser, além de mãe, profissional, esposa, também candidata, né? Então, eu queria saber, Thaís, primeiro, por que e como que o interesse pela política começou a povoar aí a cabeça da Thaís estudante, primeiro, assim. Pois então, né, William? Na realidade, é uma coisa que a política sempre fez parte do meu dia a dia por conta dos meus pais, principalmente. Então, a gente está sempre inserido de uma forma como espectador. Mas é interessante fazer parte do processo político, como você disse, né? Sair da esfera do espectador e passar a ser um protagonista e entender a política e a importância da política no nosso dia a dia. E você também bem disse que é algo fundamental para a transformação das nossas vidas. Enquanto você está ali nos bastidores, você tem uma ideia, mas a partir do momento que você vai entrando, introduzindo a política diária dentro da tua vida de forma efetiva e agregando conhecimento, agregando pessoas, nossa, muda a cabeça completamente. Então, a política entrou na minha vida por meio dos meus pais, mas com o tempo isso foi despertando, principalmente na época da graduação do curso de Direito. Uhum. Quando eu me tornei presidente do centro acadêmico e aí comecei com aquele movimento estudantil de estar ali
mas eu acredito muito em propósito e não em acaso. E tanto é assim que eu havia dito que se fosse para ser meu, eu ia receber o convite, e assim foi. Dr. Rodrigo Bornert, que fez o convite para ser candidata, né, no PSB. Claro, quando você pensa em entrar na política, e aí a gente já começa com um paradigma que é interessante, e é por isso que a gente mudou o formato hoje, a dinâmica até. Por quê? Porque muitos ainda são os paradigmas que estão introduzidos dentro da nossa sociedade, do tipo: ah, mas saiu candidata a deputada estadual para uma primeira eleição, não tinha que ser vereadora primeiro? Né? Se não tinha que passar por esse processo, como se fossem etapas a serem vencidas, como uma escola, uma graduação. Aí eu disse, não, não tem. E olha que não foi uma, não foi duas, não foram 3 pessoas que perguntaram. E ainda existe uma crítica em relação ao fato de ter saído candidato a deputado estadual para uma primeira eleição. E aí é aquela coisa, né? Quantos candidatos eleitos nunca tiveram passado por um processo e já foram para uma esfera maior? Vamos falar do prefeito de Joinville, por exemplo. Até pouco tempo atrás ele era um empresário, mas ninguém sabia quem era esse empresário de forma ativa, porque ele não fazia parte do meu ciclo, de vários outros ciclos de pessoas, e ele acabou se tornando prefeito de Joinville sem ter um histórico político na vida dele. Então, não necessariamente nós precisamos ter um roteiro a ser seguido, né? Então, sair candidato é possível, claro. Quando você pensa em esferas maiores, né? Você é a única coisa que tem que ter o cuidado para seguir algumas regras que estão lá na nossa Constituição brasileira e permitindo tudo certo. Quem sabe, né? Você sai a presidente, por que não? Isso sempre é possível, mas aí que está o negócio, não precisa vencer etapas, né? Então, eu saí candidata a deputada estadual por convite. Nós sabemos, e aí vem outra pauta que foi muito debatida, e isso vai fortalecendo e vai gerando um interesse cada vez maior estar, né, dentro da política, a questão da cota feminina. Né? Os partidos, todos eles precisam de representantes femininas para estar sendo candidatas, assim como tem os masculinos, mas só existe masculino se cumprir a cota do feminino. Sim. Então, precisamos das mulheres lá. Né? E estar entrando pela porta da frente, por assim dizer, porque eu me considero vencedora, mesmo não alcançando o número de votos necessários para a gente poder estar lá, saindo candidata a deputada estadual, se fazendo ser conhecida, conhecendo pessoas, inclusive agora nós estamos com um look diferente, né? Eu até esqueci de fazer, se saiu a candidata a deputada estadual, já vamos entrar num outro projeto aí e a gente segue com o barco. Então são processos que a gente vai evoluindo, e ter entrado na política de forma ativa muda completamente a cabeça do ser humano. Completamente. Então, quanto a essa questão dos pré-requisitos que não existem, do ponto de vista não é necessário que você tenha sido vereadora, por exemplo, para ser deputada, ou que você tenha sido vereador para ser prefeito, ou que você... Não é? Normalmente a gente tem essa visão de que a experiência acumulada vai transformando o indivíduo vai possibilitando que ele acesse. O que é um mito. A gente tem exemplos, como você citou, do próprio prefeito de Joinville agora, né, em 2022. Mas também a gente tem aí no passado outros exemplos, né, de pessoas que tiveram carreiras políticas muito expressivas, que não necessariamente começaram como vereadores, que, querendo ou não, é uma função, e acho que isso eu queria te perguntar. Quando você tem porquês claros a respeito do que você quer fazer e por que você aceitou o convite do Dr. Rodrigo, por exemplo. Então, para mim, pouco significa exatamente se será na Casa Legislativa Municipal ou na estadual, porque
do ponto de vista ferramental, o que muda é ali o instrumento mas a tua atuação e os efeitos que isso terá na comunidade pela qual você estará representando não importam, né? Afinal, o bem-estar para a população vai se dar com uma boa atuação de uma vereadora ou de uma deputada ou de uma boa prefeita e assim por diante, né? Exatamente. Então, na verdade, a essência mesma muda o ferramental. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar, quando a Thaís virou presidente do centro acadêmico, ela tinha uma visão sobre como é que é essa expectativa as pessoas depositam em você os anseios delas, né? O que elas esperam de um centro acadêmico, quando um centro acadêmico, de um vereador, quando uma Câmara de Vereadores e assim por diante. E isso nos traz meio que qual é meu papel aqui, né? A tua visão política, digamos, o que é ser político mudou da Thaís pré-campanha para Thaís pós-campanha, assim, no sentido de a atuação política, e agora enquanto candidata, você teve contato com muitos outros candidatos que tinham suas maneiras de lidar com suas equipes, seus desafios, a sua organização para a campanha. E aí também as pessoas que já têm mandato também começam a ter contato com você, porque agora você é um dos atores desta cena. A visão que você tinha destas atuações, dessas pessoas, mudou na Thaís pré-campanha para Thaís pós-campanha? Olha, não tem como dizer que a gente não muda com esse processo. Sim. Muda completamente a visão, muda a expectativa, até assim, a ideia de trazer essa conversa e ter a oportunidade de estar colocando e expondo, primeiro é para inspirar outras pessoas a entrar e se envolver na política. Não precisa ser necessariamente de forma como candidato, mas você pode estar na assessoria, você pode estar nas equipes, você pode estar nesse grupo que faz parte, e ali você vai se identificando e vai aprendendo, e você percebe, não, eu sou melhor nessa função, eu me dou melhor quando eu estou com pessoas ou no escritório, e aí você vai evoluindo. Mas principalmente fazer com que as pessoas estejam envolvidas com a política. Quando eu comecei o processo político, eu não imaginei que o desafio ia ser tão grande quanto foi. Claro, foi extremamente positivo, foi. E isso, o bom de tudo isso é que antes eu tive conversas com várias mulheres, e aí agora eu vou poder citar nomes, porque elas, né, já passamos o processo, tá tudo certo, agora são outras esferas que estão aí disputando, né, o segundo turno. Mas quando eu conversei com essas mulheres de diferentes partidos, diferentes municípios, todas elas falaram coisas na mesma direção. E uma em particular foi bem engraçada, porque ela disse assim, essa foi daqui de Joinville. Ela inclusive estava candidata a deputada federal agora. E ela disse assim, você termina o processo, ou você vai para o hospício ou você vai para o hospital. Digo, para algum dos dois lugares você vai. Porque por conta da tensão que vai gerando e da expectativa e das frustrações. Essa foi a Priscila, aqui de Joinville. E teve a Michele, de São Francisco do Sul, que é uma pessoa que ganhou a minha extrema admiração. Ela foi candidata lá e ela colocou algumas situações que eu usei muito durante a minha campanha, então agora eu faço público para aquelas pessoas que não ouviram essa fala, para que elas entendam também. Ela disse assim, Thaís, você tem que entender o seguinte, não é para te desanimar não, é só para te preparar. O teu partido é o teu pior inimigo, e olha que o partido dela não era o mesmo partido que o meu. Então, independente de partido, você vai encontrar dificuldades dentro daquele partido. Quem sabe seja a primeira tecla o fato de ser mulher? Não sei. Teria que conversar com mais homens para entender como é o processo. E aí ia depender também da sinceridade deles de abrir o jogo ou não
para admitir que existe ou não uma diferença ali, porque ainda tem muitos que não querem as mulheres nesses espaços. Mas voltando lá para a fala da Michelle, ela disse assim, teu partido é teu pior inimigo, no caso dela, porque ela foi denunciada pelo próprio partido no Ministério Público, dizendo que ela era analfabeta. Então, ela teve que fazer uma prova no Ministério Público, mostrando que ela sabia ler e escrever e era apta para estar candidata. E tudo ok. E aí ela seguiu falando assim, se você quiser beber, beba dentro da tua casa. Se você quiser chorar, chore dentro da tua casa. Se você quiser brigar, brigue dentro da tua casa. Se prepare, você vai ganhar uns 10 amantes. E digo, se você for casado, teu marido também vai ganhar. Por quê? Porque aí a gente vai vendo esse movimento que muitas vezes acontece e que antes era, quem era a Thaís? A Thaís era presidente do centro acadêmico, formada em Direito, a Thaís é formada em Biologia, a Thaís é a mãe do Caio, da Júlia e da Isabela, esposa do Gustavo, filha da dona Zeca e do Sérgio, é aquela que apresenta o podcast, o Thaís Fetpa Podcast, todos esses personagens, digamos assim, e a Thaís não incomodava determinadas pessoas. A partir do momento que a Thaís se tornou candidata e começou a chegar em alguns lugares, o nome da Thaís começou a aparecer, e aí a gente percebe que realmente vai tendo um movimento de desconforto. E falas que eu ouvi e recebi, inclusive por mensagens nas redes sociais, que é legal, as pessoas dizendo assim, se tá incomodando é porque tá fazendo um bom trabalho. Se tivesse tudo morno, tivesse tudo quieto, peraí, tem alguma coisa aí que não tá chegando ainda onde tem que chegar. Que não oferecia ameaça. Exatamente. Então, apesar de não ter alcançado o resultado que, né, nós esperávamos, nós temos 1.503 motivos para seguir em frente. Né? Foram 1.503 pessoas que confiaram no projeto, que acreditaram na possibilidade de mudança. E ao entrar na política, um professor meu, Leandro Gornick, que estava ali auxiliando no projeto, ele falou, e essa frase também virou rotineira nas minhas conversas, nós não viemos fazer mais do mesmo, nós queremos fazer diferente. Infelizmente, as pessoas não têm acreditado mais no processo político por anos de corrupção, por anos de situações que a gente vai presenciando, mas, ao mesmo tempo, deixar de acreditar não é algo possível. Então, sair de trás dos bastidores da política e dar o passo nessa direção, apesar de ter entregue, né, como dizendo assim, se for para ser meu, que venha até mim, eu me nego a pedir para entrar, agora se eu receber o convite é porque tem um propósito aí, vai naquele discurso e diz assim, não adianta eu ficar reclamando se eu não me dispor a passar por isso, se eu não me permitir sofrer o que eu sofri para estar lá encarando o processo e alcançando o resultado que a gente deseja. E isso foi uma das coisas que eu fui vendo que já era algo natural, que estava dentro de mim, mas durante a campanha, e aí eu lembro sempre da Priscila, da fala dela, eu tive uma crise de ansiedade, mas eu nem sabia que era ansiedade aquilo. De madrugada, simplesmente passei mal, uma sensação horrível. No final a gente foi descobrir era uma labirintite emocional, tudo por conta da ansiedade, do processo, porque é extremamente penoso para algumas situações, extremamente novo no meu caso, era a primeira candidatura, primeira campanha, primeiro contato pelo movimento, e aí, como diz a minha mãe, eu sempre estive envolvida com a política, mas eu nunca estive aonde você esteve. Eu sempre já vinha com tudo pronto, eu só estava, né, articulando e já sabia qual era a direção que eu ia tomar. E no nosso caso, nós tivemos que aprender o caminho. E é aí que eu digo que é penoso, porque você vai acreditando muitas vezes em pessoas e se decepcionando com elas, porque é um movimento que ainda existe, que pessoas ainda se vendem, se compram aí por durante essa época. E aí vem uma outra fala de uma pessoa durante o percorrer político, que ela disse assim, quem tem preço não tem valor. E é isso, de fato é isso. Quem tem um preço
né, que se dispõe a um preço numérico para aquela situação, não tem o valor. Não tem o valor daquilo que a gente está acreditando de fazer diferente. Aí ainda tem aquela coisa, quanto que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Quanto que tu vai me pagar? E aí a gente vai entrando naqueles pormenores do processo político, até porque assim, né, temos que falar das partes boas também. E das ruins. As ruins saem de forma natural. Nessa assim. tua decisão de aceitar o convite que você tinha, você marcou a tua posição no eu estou disposta se chegar a mim, aí eu posso dizer sim, se estiver preparada para. Isso. Eu vejo que, e é uma resposta muito comum assim no nosso meio, né, na minha atuação profissional e nos círculos de amigos, porque querendo ou não a gente vai se juntando como umas moléculas que são contaminadas por essa mosquinha da política. Exatamente. E aí os nossos amigos só falam disso, a gente sai para beber e fala disso, a gente sai para comer e fala disso, a gente se reúne no fim de semana e fala de política. E isso, né, hoje no Brasil nem sempre é algo muito pacífico, e a gente até tem patologias, e aí a gente tem uma sociedade um tanto doente a respeito dessas opiniões apaixonadas, né? Sim. Mas normalmente as pessoas dizem que elas não confiam nos políticos. Isso. Elas não gostam de política. Exatamente. E elas não querem se envolver. Aí, a pergunta da gente que é militante da política nesse sentido, enquanto remédio para a nossa civilização, essa arte de conviver, né, que nos faz querer que todo mundo esteja bem e, enfim, nos motiva, é que se você não quer se envolver, porque você não gosta de política, porque você não confia nos políticos, de onde vão sair os políticos confiáveis? Ou os bons? Exatamente. Se a gente diz que os bons não viram políticos e a gente não se nega a participar de maneira ativa, como foi a tua decisão quando aceitou o convite, de onde viriam os bons políticos, né? Pois brotar da terra não vão, né? Não vão. E se não vão brotar da terra, eu acho que essa virada de chave aí, de deixar de ser apenas espectador para ser ator, subir nesse palco aí, daí quando você diz que a sua vida fica exposta de certa maneira às coisas que não são boas, aos comentários que não são bons, às críticas que não são construtivas, e às maldades que acontecem em todas as searas, sejam elas corporativas, privadas ou públicas, e na política não é diferente, né? Exatamente, ainda mais que está sendo tudo exposto, né? E aí nessa competição a imagem é importante, o seu passado deveria ser importante para as coisas boas e não para os julgamentos injustos, e enfim, né? Você acha que, do ponto de vista, assim, quando você fala da cota para a mulher, a gente percebeu aí lá em 2018, antes também, mas em 2018 tinha ficado muito claro que os partidos não receberam essa regra de uma maneira saudável. Tanto que a gente tem aí as mulheres que foram teoricamente convidadas para submeter seus nomes à campanha, né, virarem candidatas, mas que o partido não abraça a candidatura, a militância sabe que ela não tem chances para ser eleita e ela está ali só por causa do gênero dela, né? E aí, será que essa legislação, e daí assim a tua experiência enquanto a tua relação com o teu partido, as pessoas, as outras mulheres candidatas com as quais você conversou, você acha que essa legislação é incompleta? Sim, porque até então se obriga os partidos a convidarem as mulheres. Mas o que eles vão fazer enquanto divisão de orçamento, de estrutura, não está na lei. Pois então, aí vem aquela coisa, né? Você vai aprendendo o processo quando você faz parte dele. Eu digo assim, durante a graduação do curso de Direito, são 5 anos de curso. Eu passei por 4 processos judiciais. Se você me perguntar onde que eu aprendi mais, eu vou dizer que na prática, levando, aprendendo, tendo que correr atrás e dar um jeito de alcançar o resultado que eu queria. Com a campanha, com esse processo, foi exatamente a mesma coisa.
Primeiro porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que confia. E eu ouvi muito. Você não pode confiar nas pessoas. Não, me desculpe. Isso é uma inversão de valores. O problema não está em Thaís confiar em pessoas, tá? Em pessoas não fazerem bom uso da confiança da Thaís. Essa que é a problemática. Mas aí, né, seguindo para o contexto ali que você fala das mulheres, não deveria ter cota. Eu não sou a favor de cota, deveria ser algo natural. Mas, se não tivesse cota, nós não estaríamos chegando nesses lugares. A dificuldade seria ainda maior. Eu escuto e às vezes parece algo repetitivo. Eu ouvi hoje ainda, inclusive eu estava conversando com uma pessoa no centro ali, parei no comércio, e ele falou, eu e a minha mãe votamos em você. E daí eu, que legal e tal. Daí a gente já pegou o telefone, trocou mensagem, ele indicou alguns livros para leitura, aí compartilhou algumas ideias. E aí ele trouxe um ponto de falar assim, tem que parar com, não dizendo propriamente para minha pessoa, mas falando para as mulheres de forma geral. Tem que parar com esse discurso de que, as mulheres. Por quê? Porque é cansativo. Eu não vou dizer que não chega a ser cansativo, no sentido, parece repetitivo, porque toda hora a gente está batendo nessa tecla. E eu digo, nós mulheres, né, aquelas que entraram na política para fazer política. Porque assim como existem homens, existem mulheres que acabam entrando simplesmente para aproveitar uma oportunidade. E aí vem aquelas articulações políticas que acontecem em todas as esferas. Não estou falando propriamente dentro do meu partido, mas em todos os partidos. A tal das laranjas, né? E isso sai nas notícias quando a gente consegue comprovar. Então, no direito a gente sempre fala, quem alega tem que provar, então a gente só fala de forma subjetiva. Eu não tinha falado laranja, mas... a gente fala de forma subjetiva, mas existe. Uhum. Agora, eu estando dentro do processo, isso ficou muito claro. Dentro do meu partido, não falando só na esfera estadual, né, não municipal, estadual, porque você acaba conhecendo muitas mulheres, a oportunidade é fantástica para fazer trocas e entender a dificuldade de outras mulheres em outros estados e as suas limitações, porque daí teve mulheres que não receberam apoio financeiro, teve mulheres que receberam apoio, teve mulheres que receberam, como eu digo, migalha para poder fazer campanha, e aí a gente vai entendendo, mas peraí, vamos parar para pensar como funciona. Deveria ter, sim, voltando, né, assim, para a essência da pergunta, um regramento que dissesse, né, infelizmente precisamos das cotas, então que tenha um número de cotas lá para as mulheres. Na minha opinião, devia ser 50%, não 30%. Meio. A gente só vai conseguir equilibrar a balança quando tiver igualdade. E ali a gente não está falando ainda de igualdade, quando falamos de 30%. Mas, na verdade, se a gente fosse equiparar quanto à porcentagem populacional, era até um pouquinho mais de 50%. Exatamente. Né? Mas daí vamos pensar assim, né? Os homens seria estão muito traumatizante. Lá, os homens estão lá há tanto tempo, era um espaço ocupado por eles, e ótimo, eles têm que permanecer lá. A política é para todos, como você falou, para homem, para mulher, para branco, para negro, para etc, e para toda a população, é para uma sociedade. E aí, vamos pensar, 50-50. E na hora da divisão de valores? Porque por mais que venham discursos partidários, não precisamos de fundo eleitoral para fazer campanha, ou isso e aquilo, não tem como você, que deseja fazer política de verdade, política sem interesse, não ter um apoio financeiro para fazer uma campanha minimamente decente. E daí, da onde que vem o recurso? Vem por meio de doação. Mas quem é que doou? Quem doou por quê? E aí você vai tendo que entender e fazer o exercício de sair de dentro da casinha, do quadrado. E da visão romântica da coisa, do mundo que seria perfeito, sim, porque ele não é perfeito. Não é perfeito, tá longe disso. E no final você começa a fazer uma linha, pega um quadro, desenha a teia, você vai ver que, chegou num denominador comum aqui. Qual é esse denominador comum? E aí você vai chegando nas
nas periferias e entendendo que não é assim que funciona, não é um milagre. Não, vamos lá. Digo, hoje o William vai dizer assim, não, eu vou doar R$1 milhão para a campanha da Thaís, porque a Thaís é legal, gostei da Thaís, acredito na Thaís. Vai vir uma hora a cobrança. Tudo vai ter um propósito e uma resposta que fica lá aguardando, nem que seja, olha, aquele projeto, aquela situação, aquilo. É dizer a verdade. Não adianta falar que não é assim que funciona. Então, se você não se vende, se você faz uma campanha limpa, é possível fazer? É possível fazer. É difícil? Extremamente difícil. Mas dá trabalho, mas não é impossível. Eu vou dizer assim, com pouco recurso que recebeu, com pouco apoio financeiro do partido, nós fizemos uma campanha limpa, né? A transparência fez parte do nosso projeto. Teve lá a participação e a ideia foi surgindo principalmente do grupo de jovens. Isso que é o gostoso, porque você vai vendo jovens querendo uma política diferente. E eu falo assim, posso um dia me enganar. Vou estar extremamente decepcionada, já fica o recado para meus filhos, porque isso é uma coisa que eu falo abertamente para várias pessoas, que eu acredito realmente na mudança política. Primeiro, quando houver uma igualdade nessa balança social, onde as mulheres e os homens estejam de forma minimamente igualitária nos lugares onde as decisões são tomadas para as futuras gerações. Aí já começamos a ter um certo equilíbrio e mudança. Mas as gerações que estão vindo agora, o futuro, são pessoas, e aí que eu falo dos meus filhos, que não vão vender o voto. Porque eles sabem a importância da política para a vida deles e a escolha deles e a consequência. E ainda tem muita compra de voto. Tem muita gente que ainda vende. Por isso, né, quem tem preço não tem valor. E aí é aquele primeiro que vai pro Facebook reclamar depois, dizendo assim, mas é tudo igual, porque a política não muda. Eu digo, opa, peraí, é óbvio que não vai mudar. Se eu vou lá e faço mais do mesmo, o resultado vai ser igual. Então, esses desafios eram o que mais motivava a dizer assim, não, esse é o caminho, porque se tá errado a gente consegue fazer o certo, só vai ser difícil. Por quê? Porque tanto tempo foi de um jeito e aí você quer fazer diferente, aí você sabe que vai incomodar. E quando você incomoda, vai vindo esses caminhos que vão tentando, de alguma certa maneira, te colocar meio de escanteio, vai tirando daqui, vai tirando dali, mas faz parte do processo político. E aí, assim, né, como você falou ali da questão legal, deveria sim ter um regramento mais específico de como funciona a destinação dos valores para as mulheres, a forma da divisão desses valores, permitir com que essas mulheres tenham condições, e você vai percebendo, e daí eu volto a falar, não é o meu partido, são todos os partidos. Quais são os cavalos que eles querem que cheguem e cruzem a linha de chegada? Vencedores. Que campanhas são reais e que campanhas são protocolares. Exatamente. Em relação ao nosso processo político, quanto ao acesso aos cargos, né, e às funções, e eu sempre gosto de falar de ferramenta, né, porque independente de onde você esteja, você desempenhará e você fará com que a sua atuação seja de acordo com as suas bandeiras, os seus valores, as suas lutas, aquilo que você acredita que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, enquanto agente político, isso não é uma tese minha, né? A gente replica o que outros especialistas também perceberam ao longo dos últimos anos, desde a reabertura da democracia no Brasil, ali no final dos anos 80, a gente tem uma crise da democracia representativa. Uhum. Ou seja, agora, recentemente, você submeteu o seu nome à população para que a população te desse um mandato. Uhum. Esse mandato te daria a chance de, no seu caso, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a desempenhar o papel de deputada, e essa deputada representaria as pessoas que votaram em você e defenderia essas bandeiras e, principalmente, de acordo com os teus valores, fiscalizaria o executivo, Uhum.
as contas do Estado, né, e principalmente essa influência que a Casa Legislativa tem na condução das políticas públicas, já que ali se aprova o orçamento, ali se fazem as emendas, e essa atuação faz uma diferença que às vezes as pessoas não conseguem perceber no seu dia a dia. Afinal, quando falta alguma coisa ou quando alguma coisa é boa, a gente agradece, as pessoas normalmente agradecem ou culpam o executivo. Uhum. Então, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito, quem fez foi o governador ou quem não fez foi o prefeito e assim por diante. O parlamentar, seja ele municipal, federal, estadual, muitas vezes tem aí uma atuação um pouco não clara para a população, né? E isso se dá, ao meu ver, por causa dessa crise de representação. As pessoas não têm bem claro que o voto delas vai para alguém que, em nome delas, e isso é muito forte. E eu acho que, eu queria até te perguntar, isso é um peso assim para o candidato quando a pessoa diz eu vou votar em você, eu votei em você, eu pedi para minha família votar em você. Isso significa que aquelas pessoas estão confiando na tua decisão, na tua visão de mundo, para em nome delas, lá na arena política, onde os embates acontecem, tomar a melhor decisão para aquelas pessoas, pensando naquelas pessoas e na vida delas. Uhum. Então, e é uma crise quando a gente fala dessa representação, porque a atuação política ao longo do tempo foi se descolando dessa realidade. Porque os interesses são milhares, as forças ocultas do império nos fazem, muitas vezes, contaminar essa relação, afastam o representante dos seus representados, e aí a gente fala aqueles mantras, né, de que o político tem que ser fiel à sua base, o político tem que voltar para a sua base, não pode perder a conexão. E eu acho que no teu caso, nessa primeira experiência, ir buscar essa conexão te trouxe uma certa preocupação, um peso, assim, no sentido de 1.503 pessoas, nesse caso da tua última missão, confiaram em você. Essas pessoas te viram como alguém diferente das outras pessoas e você se sente, assim, preparada para, Sim, sabe? sim, sem sombra de dúvida. Uhum. Porque assim, ainda mais agora vivendo esse processo, Uhum. né? Porque, como eu falei, se a primeira experiência, você vai, como qualquer processo na tua vida, se você não nasce sabendo falar, nem caminhar, e você vai aprendendo com a vivência, com a experiência. E passar por esse processo foi fantástico nesse sentido. Você se surpreende com o ser humano, né? Mas assim, esse desejo, essa vontade de fazer realmente diferente, ainda mais quando as pessoas vinham e falavam assim, não, depois que você entrar você vai fazer igual, porque daí você depende de outros para ter o teu projeto aprovado. Aí eu já parava e dizia assim, não, eu entendo isso, eu gostaria que fosse diferente, mas eu também não posso viver numa utopia, eu não posso viver num mundo imaginário dizendo que não, eu vou chegar lá, eu vou conquistar todo mundo e vou fazer diferente e eles vão acreditar e vão querer fazer uma política diferente. Não, existe um vício dentro desse ambiente, ele está mudando, vai evoluindo, vai transformando, mas sempre vai ter uma laranja podre lá dentro que vai contaminar. E aí vem aquela coisa, basta uma laranja podre para contaminar aquelas que estão perto, porque é um processo muito rápido. Mas é possível salvar? Tirando, afastando? Sim. E aí eu falava assim, quando a população entender o peso e a força dele na hora da escolha, na hora da ação, na hora do movimento e se envolver com a política, não tem, pode ser, olha, eu posso ser vamos pensar, né, na LESC, lá na Assembleia, se tivéssemos lá dentro, são 40 cadeiras, né, só estou eu lá lutando por um projeto, 39 estão batendo contra, mas é algo que vai beneficiar a população, mas não beneficia aqueles que estão lá, porque não vejo algo que vai, né, mas para a população é algo positivo. E tem a primeira barreira contra.
se a população se une, se a população que me colocou lá, se a população que acredita e deseja algo diferente vai tomar conta da casa que é deles, afinal de contas, a Câmara de Vereadores, a ALESC, não é dos vereadores, dos deputados, não, é da população, é do povo, é a casa do povo. Então, quando o povo começar a, de forma efetiva, fazer parte desse processo, cobrar, acompanhar, isso foi outra coisa assim que fiquei super surpresa durante a caminhada política, durante o processo, que era aquela coisa, em quem você votou na última eleição para deputado estadual? Não sei, não lembro. Aí eu ouvi coisas do tipo, eu preciso te conhecer melhor, né? Que a pessoa disse, eu não lembro em quem eu votei, mas eu preciso te conhecer melhor. Eu digo, ok, vamos continuar conversando e mantemos o diálogo. E de repente a pessoa diz assim, lembrei em quem eu votei. Eu voto numa pessoa que eu não conheço, mas ele é lá de Criciúma porque ele manda um cartão para mim todo ano. Aí você diz assim, tá, mas peraí, então qual é o parâmetro que você usa para escolher o teu candidato? E aí eu vejo também que existe uma dificuldade, tá evoluindo, tá mudando, não adianta votar no Zé da padaria, nada contra o Zé da padaria, se existia um Zé da padaria, é só uma forma pejorativa de falar, né? Porque o Zé é legal, porque o Zé conhece muita gente. Vamos ver se o Zé está em condições de estar lá e se ele entende qual é a função dele para estar lá, o que ele vai lá fazer. Porque senão a gente acaba ouvindo discursos do tipo, como eu ouvi na gestão atual, né? Como eu digo assim, a gente fala o pecado, não fala o pecador, mas 1 mais 1 chega em 2 e as pessoas façam as contas. E como eu tenho gravado, ninguém vai dizer que é mentira, porque quem alega pode provar, tá ali, né? Todo estudante de direito tem uma paranoia dentro da cabeça. E que eu ouvi assim, dinheiro não falta, o que falta são projetos. Então quem é que tem que fazer o projeto? Aonde que não está funcionando? Aí você vai conversar com as pessoas, não todas, né? Como eu digo, é um processo evolutivo. Mas você vai conversar com algumas pessoas e elas não entendem que é função do próprio vereador de estar fazendo projetos. E são projetos que vão beneficiar a população, não uma determinada única região. Digo, é o todo, é o coletivo, para isso que serve a política. E aí a gente vai vendo que ainda tem muita coisa que precisa ser desconstruída nesse processo. Então, o meu filho acompanhou o projeto, estava lá junto, é legal porque as pessoas falam, aquele lá era o teu filho, aquele lá, sim, estava lá junto, as meninas se envolveram também, não tanto quanto, mas estiveram envolvidas no projeto, estão amadurecendo ainda, estão crescendo, tenho certeza que para o próximo já vão estar mais ativa, mas para entender e participar e fazer parte, e ele dizia assim para mim, mãe, o que eu vejo é que tu fica indignada. Eu digo, essa é a palavra, indignada com tipo, eu não gosto de política. Eu acho muito chato. Não, eu não preciso de política. Assim, não, sei lá, não voto. Aí é uma coisa que eu disse assim, não, peraí. Eu prefiro parar 1 hora e sentar com essa pessoa, ou 1 hora na fila da balada, como a gente fez, né? Porque depois a gente fala até que a gente se conheceu. Para poder explicar a importância, para poder falar e fazer com que as pessoas percebam o quanto é importante. E aí ainda existe uma grande dificuldade, por isso que eu acho que as mulheres continuam batendo na mesma tecla, as mulheres candidatas, né? Fazer com que as mulheres entrem nesse processo, façam parte da política, entendam que a política é no dia a dia delas, quando elas precisam colocar o filho numa creche, quando elas precisam de uma vaga na creche que fica do lado da casa delas, ou quando elas precisam levar o filho num postinho de saúde, ou precisam de um atendimento num hospital público, e assim sucessivamente, isso tudo é política. Então não adianta dizer, eu não gosto de política, você precisa da política, envolva-se com a política, né? Confie numa pessoa que vai lutar por aquilo que você precisa e que sabe que é a tua dificuldade também, com projetos de lei. A partir do momento que vira um projeto de lei, tem que estar lá, tem que ser cumprido. E aí o que eu vou vendo também, isso que é gostoso, que daí tu vai pegando gosto e tendo mais vontade ainda. Tem muita coisa que não é resolvida
Não porque não é possível, só vai dar trabalho, mas não é do meu interesse. Porque a partir do momento que eu resolvo esse problema, eu vou ter que criar outro para poder ter uma bandeira que eu vou defender. E se quantos vereadores já foram eleitos levantando uma bandeira e que projetos eles fizeram em prol dessa bandeira? Nenhum. Aí fica muito no discurso e, como eu falo, o papel aceita tudo. Mas na hora da prática, mas coitado, não consegue porque está sozinha. Não. Aí vem a população. Se é algo que vem para beneficiar a população, se tem um projeto que está lá, está escrito, está desenhado, vai beneficiar a população e ele é negado, mas as pessoas estão sabendo que ele está sendo colocado, que está sendo criada uma luta por aquele direito, eu acredito que a população vai tomar consciência e vai ocupar a casa dela e o lugar e o espaço deles e cobrar que seja aprovado. E vai ser aprovado, porque é o povo que coloca a gente lá. É o povo que escolhe. Né? Como eu digo assim, você está lá de passagem apenas. Né? Você fica lá 4 anos e se você fizer um bom mandato, você volta. Agora, se você não fizer, você não volta. Infelizmente, ainda tem gente que volta e aí você diz assim, o que fez até agora? Não sei o que fez. Tá, mas por que continua? Por que o povo continua colocando lá? Porque daí é aquela coisa, porque eu não me envolvo, porque eu não entendo, E hoje nós temos as redes sociais, temos internet. Eu ia te perguntar. Tudo ali, né? Eu acho que, como tudo na era da informação, a política talvez seja um dos campos onde a atuação desse processo de campanha tenha sofrido as maiores mudanças. Uhum. Principalmente por causa desse concurso de popularidade, digamos assim, né? Se as pessoas votam em quem elas conhecem, mas muitas vezes não conectam isso a um projeto, muitas vezes não conectam isso às propostas que a pessoa tenha. E eu queria saber, do ponto de vista, assim, o que você vê de positivo nas redes sociais? E o que você acha que acabou prejudicando o processo? Então, o problema das redes sociais é que, assim como o papel, você consegue colocar qualquer coisa. Sem filtro. Sem filtro. Coisas boas e coisas ruins, verdades e mentiras. Que se alastram muito rápido. Muito rápido. O papel ainda demora um pouco para chegar, né? Agora, ali não. Basta um clique, basta um compartilhamento, o negócio viraliza e vai para frente e a pessoa muitas vezes não sabe, só que aquilo que é de forma prática e efetiva, as pessoas não vão parar lá para pesquisar. Então, isso acaba não sendo uma coisa positiva. Por outro lado, faz com que você consiga chegar em lugares que antes você não conseguiria chegar, né? Nós tivemos uma experiência que foi muito legal, que foi ir para a fila da balada. E aí a primeira vez... Que tipo de pessoa você esperava encontrar na fila de uma balada, dona Thaís? Pois então, a primeira vez que a gente foi, eu lembro que a gente saiu de um evento, tá? Foi um evento que aconteceu aqui no município de Joinville mesmo. Foi um evento horroroso, horrível. Eu saí com mal-estar lá de dentro, uma sensação ruim. E aí eu pensei assim, nossa, e agora eles estão querendo ir para a fila da balada. Falei, gente, a gente vai apanhar na fila da balada. Vamos parar para pensar. Sexta-feira à noite, as pessoas estão paradas para ir se divertir. Vem uma pessoa que eles nunca viram na face da terra, para do lado deles e diz, e aí, vamos conversar sobre política? Nossa, eu ia pensar assim, meu Deus do céu, onde eu fui me enfiar? Então eu falei ainda assim, a gente vai apanhar nesse negócio. Foi o melhor lugar que a gente poderia ter ido. O melhor lugar. A recepção na primeira noite mesmo foi fantástica. Tanto é assim que gerou mais 3 idas para as filas de balada num determinado lugar e mais uma vez num outro lugar também para poder fazer esse networking. Daí já na segunda vez, na terceira, as pessoas, eu conversei contigo, eu te vi, o fulano já te segue. E aí, no dia que estávamos lá, teve um que estava nos acompanhando, vou falar o nome também porque não tem problema, que é o Guilherme, e ele começou a questionar as pessoas que estavam conversando com a gente, no sentido de dizer assim,
Tá, mas deixa eu perguntar. O que que você, por ser jovem principalmente, né? O que que você prefere? Esse corpo a corpo, de estar conhecendo, conversando, ou você vai nas redes sociais, você vai lá e pesquisa? A grande maioria, assim, olha, 99%, eu arriscaria até dizer 100% disse que prefere o fato que, né, de estar ali junto. Ah, não, porque você vem aqui, você mostra quem você é, você fala, você tem essa coisa, né? Tem pessoas que acreditam em energia, conexão, e aquela coisa do olhar e dizer assim, ah, gostei, nossa, acredito, me simpatizei, nem que seja, vou lá pesquisar, vou atrás, vou ver quem é nesse sentido. Então, isso a gente não consegue tanto pelas redes sociais, né? Mas é uma ferramenta que a gente passou a usar, passou a ter, mas o corpo a corpo ainda foi o melhor movimento. Pelo menos para o meu crescimento pessoal, como ser humano em primeiro lugar, porque você se surpreende de forma positiva e negativa, do tipo, pessoas próximas a você que você imaginava que iam estar caindo de cabeça no negócio, são as primeiras que saem correndo, e são aquelas que às vezes perguntam, ah, mas o que eu vou ter que fazer? Né? Que diz assim, não se preocupa, pro semáforo tu não vai ter que ir. Digo, no máximo que eu vou te pedir é compartilha nas redes sociais, multiplica, conversa com os teus amigos, com os teus familiares, porque política é matemática pura. E tem aqueles que você nunca viu na vida, e eu vou falar o nome dele, por exemplo, Maurício é uma pessoa que eu conheci, tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele já acompanhava pelas redes sociais, ele me chamou falando, Thaís, eu vou votar em você, gosto do trabalho que você está desenvolvendo, te acompanho há um tempo, vem aqui em casa, vamos colocar o teu adesivo nos carros, traz o teu material, vou ajudar a divulgar. E aí aquela coisa assim, como você já tá tão gato escaldado tema de água fria, você fica pensando, meu Deus, o que, que ele vai querer em troca, né? Porque você vai em alguns lugares que você tem afinidade, que você diz, olha, isso aqui. Tá, mas quanto que você vai me dar para me colocar? Nada. Digo, então não vou colocar. Então tá bom. Digo, não coloca, sem problema. E aí a gente foi, nossa, pessoa maravilhosa, muito querido. Agora, né, nós estamos passando essa etapa, logo vamos voltar a revisitar todas essas pessoas. O Maurício, com certeza, é uma delas. A gente mantém contato e não esperava nada em troca. O que, que ele espera em troca? Para não dizer que ele não espera nada. Ele espera que quando eu esteja lá, eu faça diferente. Eu faça aquilo que eu tenho como discurso, que não fique na teoria, mas que coloque em prática. E hoje eu ouvi também, né, dessa pessoa que disse para mim à tarde que eu votei em você. Ele assim, vou continuar acreditando, né, no teu trabalho, vou continuar acompanhando ali, não desista. E quando tu chegar lá, a única coisa que eu espero que você faça, que coloque em prática tudo o que você está falando, que você continue sendo a pessoa que você é, que você se mantenha, né, com a tua índole. E aí, quando você diz assim, mantenha com a sua índole, muitas vezes pode ser que seja algo que eu não goste, que eu, Thaís, não compartilhe, mas é um bem social, é um bem coletivo, e se a coisa é boa para todos, então tá ótimo, porque afinal de contas, o que é a política? A política não é para um, a política é para todos, é para a maioria, eu queria te perguntar. Eu imagino, e aí a experiência profissional e a técnica me diz que a atuação, por exemplo, no âmbito parlamentar pode ser muito difícil. Afinal, a negociação e a atuação em grupo, muitas vezes, é o que vai aprovar ou não alguma ideia que você queira apresentar como projeto, né? Então, você brigar pelos seus projetos significa fazer alianças, né? Ou escolher que alianças você não quer fazer. Teria algum problema para Thaís íntimo, assim, enquanto pessoa, enquanto realizadora de projetos, enquanto satisfação pessoal, assim,
num primeiro mandato, Uhum. se esse mandato fosse único, porque não você não se recusou a abrir mão do que você quer se fazer diferente. Uhum. Se você não fazer mais do mesmo, se você realmente encampar o fazer diferente, o sistema pode não colaborar com você. Uhum. Afinal, isso a gente já viu acontecer. Sim. Teria problema, Thaís, ter um primeiro e único mandato? Não. Não? Não. E aí essa volta ia buscar outros caminhos para fazer a diferença? Com certeza. Porque assim, né? Eu ainda, apesar de saber que ia dar trabalho, ia incomodar, faz parte do processo. Tudo na nossa história, na evolução dos direitos da humanidade, faz parte esse processo de incomodar pessoas, de você muitas vezes não alcançar imediatamente o teu objetivo, você encontrar mais dificuldades e barreiras do que estar fazendo aquilo que você acredita que é possível fazer diferente, mas faz parte. De sofrer neste processo faz parte. Infelizmente, né? Ninguém quer sofrer. Eu não entrei para sofrer. Em casa, uma vez à noite, estava eu e o Gustavo conversando e ele disse para mim assim: ai, amor, mas puxa, eu te vejo sofrendo, né? Desgastando a situação porque você acredita, porque você quer chegar lá e você quer fazer diferente, e a gente vai vendo por conta dessas articulações dentro da política, né? Ainda existe muita coisa, muito vício, para não dizer, não usar outra palavra, que precisa ser mudado. Tu acha que vale a pena? Eu digo, claro que vale a pena. Digo, vale a pena sofrer? Não quero sofrer, mas eu acredito que sim, né? Então, assim, chegar lá e fazer o que é o certo, pode ser que tenha às vezes até do próprio partido, não que seja o meu partido, vamos pensar, a Thaís daqui a pouco muda de partido, é um outro partido, não vamos falar nem de A nem de B, vamos falar de C. Não gostei porque não andou dentro da estradinha que a gente trilhou aqui, era esse caminho, a Thaís foi pro outro lado, tá incomodando, vamos dar um jeito de, né, desviar e daqui a pouco ela não chega lá. Mas eu acredito que quando você faz o que é certo e você realmente mostra para a população, que é o principal objetivo, né, o benefício coletivo das pessoas, que você está lutando por eles, que você está fazendo para eles, por eles, eles vão te dar um jeito de te colocar lá de novo. Depende deles. Não depende de Pedro, Paulo, João, que estão lá no poder. Claro, a gente sabe que o dinheiro, especificamente, faz muita coisa. Mas se eu espero política para 4 anos, eu tenho que fazer diferente. Porque aí é aquela coisa assim, né? Igual eu ouvi, não foi aqui no nosso município, mas uma pessoa que disse para mim assim, olha, tu tem que fazer o seguinte, tu tem que vir aqui nas 2 últimas semanas. Porque antes disso, a população já pegou tudo que prometeram para eles. Então assim, vamos prometer cesta básica, vamos prometer isso, vamos prometer... Isso dali não é política. Porque isso ali é para um dia, para uma semana, e olha lá, digo, funciona só para um determinado momento. A política tem que ser algo que vem para beneficiar o coletivo durante uma gestão. Não vai ser, de novo, né, entrando assim, não é acreditar que tudo vai ser mil maravilhas, mas que é possível evoluir na busca dos nossos direitos, na melhoria social. A gente olha para o passado e o passado serve justamente para isso, para a gente olhar e ver o que não deu certo e o que a gente não deve repetir, e o que deu certo e que a gente evoluiu e consegue fazer, e dá para ser possível fazer diferente? Dá para fazer, dá para melhorar? Dá. Eu acredito que sim, porque se eu não acreditar, vamos pensar que até pouco tempo atrás tanta coisa não era possível. Então, assim, outra coisa que estava sempre nos meus discursos, principalmente com meninas, né? Porque assim, são jovens, não estão muito envolvidas com política,
às vezes não tiveram nem a oportunidade de conhecer a política, ou entender minimamente que elas dependem da política para tudo, inclusive para uma faculdade, né? Uma das propostas que nós tínhamos lá no nosso, né, nosso projeto de propostas era ampliação da quantidade de cursos aqui em Joinville, maior município do estado. Nós temos 17 cursos apenas entre UFSC e a UDESC. E, né, e aí nós vamos pensar em Florianópolis, tem muito mais do que isso, tem mais, salvo engano, filho, 66, enfim, muito mais. E aí você diz, por que tem tão pouco aqui? Aí você vai falar com uma jovem que está buscando ter acesso a uma universidade, né, pública, e aí você vai falando sobre isso com ela, nossa, daí para pensar, então a bolsa que eu preciso, isso é política. E aí você vai mostrando, então por isso que eu falo que é muito desconstruir pensamentos, mas essas mulheres, essas meninas principalmente, era uma coisa que eu parava e dizia assim, gente, as mulheres até pouco tempo atrás não tinham direito a voto, nós não tínhamos o direito a trabalhar sem uma autorização por escrito, então faça bom uso do teu direito, foi uma luta, foi uma conquista, honre esse teu direito, se você quer melhorias para população, né, pensando daí naquilo tudo que atinge diretamente as mulheres, e aí quando eu falo mulheres, são as mães, são as trabalhadoras, as donas de casa, são as serventes, as diaristas, são todos, é o coletivo. Então quando a gente fala de mulheres, não é que eu só estou defendendo o sexo, o gênero. Não, nós estamos falando de política o tempo todo, e são políticas que, quando beneficiam essas mulheres, beneficiam a família, beneficiam o homem, beneficiam crianças e idosos, porque geralmente o peso disso tudo acaba ficando com a mulher. As crianças, os pais, o cuidado. Então, mostrar que a política está inserida em todo o contexto dela, no dia a dia, faz parte, que ela precisa se envolver, e aí me faz lembrar muito bem a frase do meu professor Itamar, meu professor de filosofia, sociologia. Ele disse, Thaís, o único problema das mulheres é que vocês estão mal organizadas. E eu fiquei com aquela frase na cabeça. Existe uma falta de organização? Existe. Mas o problema maior não é esse. E não é culpa de nós, mulheres, porque nós estamos entrando nesse processo político há não muito tempo atrás. É pouco tempo de luta, é pouco tempo de envolvimento, e ainda existem casas em que as mulheres ainda não têm a voz ativa para falar sobre, ou quando elas, jovens, daí pensam em se manifestar, elas são tolhidas, geralmente, né, pela figura masculina, a figura que é o dominante, e acaba tirando esse envolvimento, e ela, então eu não me interesso, então eu não gosto, então eu não sei. Então, esse é um projeto que vai fazer parte do ano que vem inteiro, 2023, vai ser conscientizar mulheres da importância delas na hora da escolha, do voto. Como diz o meu professor, vamos organizar então as coisas, vamos mostrar a importância, fazer diferente. E a gente já começa aí, construindo um novo caminho, uma nova jornada, porque, falei, não vamos parar, essa ideia não é parar. Projeto da tua primeira candidatura te fez, primeiro, eu acho que quero te perguntar, te fez conhecer uma Thaís que você não conhecia, do ponto de vista profissional, pessoal e de relação. Uhum. Essa Thaís que estava se descobrindo e se mostrando como alguém disponível para ser conhecida pelas pessoas que confiaram em você, agregou e levou consigo algumas pessoas, e aí a gente pode dizer que todo político que se lança para a vida pública monta ao redor de si sua turma, sua própria turma. Quem que é a tua turma, Thaís? Do jeito assim, são pessoas que você já conhecia, são pessoas que você conheceu no processo. Quando a gente pensar na Thaís grupo, assim, de movimento, quem que veio com você? Quem que é a tua turma? E isso é legal até para voltar lá para o princípio para o início do todo, digamos assim. Por quê? Porque
muitas pessoas entraram, muitas pessoas saíram, e eu sempre falava muito pro grupo, assim, que vai estar comigo lá quem rir comigo, mas principalmente quem chorar ao meu lado. Por quê? Porque a gente ainda percebe nesse meio muito tapinha nas costas, muitas pessoas que entram por um interesse maior e próprio, e aí nós estávamos, eu não me recordo agora com quem que eu estava conversando a respeito sobre ego hoje, o tal do ego do ser humano, que move o ser muitas vezes. Se não tivesse o ego, a gente conversou um pouquinho aqui também, mas hoje foi o dia de falar sobre o ego. Deixar esse ego de lado é um dos grandes desafios de qualquer pessoa, porque quando você deixa aquilo que é teu de lado e você olha para o outro, e às vezes esse outro não é é um coletivo de pessoas, você vai fazer política, porque você deixa algo que você carrega. E aí, durante a jornada, né, assim, como foi montando o grupo? Algumas pessoas se aproximaram a pedido, né, se manifestaram no sentido de dizer, eu gostaria de estar, mas outras eu fui conhecendo no meio do percurso e eu cheguei para algumas conhecidas e falei, digo, olha, vou estar saindo candidata, o que você acha? Eu gostaria muito, porque você já teve uma experiência, você já trabalhou, você já foi candidato, teria vontade, né, para vir agregar, para construir. E pessoas entraram, pessoas saíram, pessoas que eu nunca tinha visto também a mesma coisa, na mesma velocidade às vezes que entraram, saíram, mas um grupo se formou. Se vai permanecer esse grupo agora, vai ser um grande desafio para todos, porque vamos pensar assim, nós temos eleições a cada 2 anos, né? Não deu certo agora. Uma das coisas que eu mais ouvia dos meus amigos mais próximos, pessoas que me conhecem, não só de intimidade, mas da área profissional, de época de academia, não desista, né? Então, não desistir é fato. Vamos seguir em frente. Enquanto eu acreditar, enquanto eu tiver forças para, eu vou seguir em frente. E aí, se durante todo esse tempo que nós vamos ter, 2023, para caminhar, para chegar em 2024, para uma eleição, vai estar todo esse nicho que hoje está ao meu redor, não depende de mim só, depende deles. E eu diria que hoje, assim, é um grupo que foi... O grupo que chegou no final foi o grupo que mais agregou. Por quê? Porque trouxe leveza, porque trouxe conhecimento, porque trouxe profissionalismo, porque teve de tudo. E essa o grande desafio do movimento político, porque você está o tempo todo lidando com pessoas, e pessoas tendem a ter, né, as suas particularidades, e aí vem o tal do desafio político. Seja político, você é político quando você deixa muitas vezes de lado o que você acredita, mas você olha pelo coletivo, você entende e muitas vezes você para dizer assim, opa, peraí, então vamos sentar e vamos conversar. Na época do centro acadêmico, né, vou voltar um pouquinho até para as pessoas entenderem como funciona a minha cabeça. Estando presidente do centro acadêmico durante a pandemia, eu tinha acadêmicos me ligando desesperados, dizendo que o pai tinha perdido o emprego e que eles iam ter que trancar a faculdade, que eles precisavam de bolsa, que eles precisavam de desconto, que eles precisavam de apoio. E, do outro lado, eu tinha praticamente reunião todo dia com a reitoria, pedindo, falando, explicando, justificando, e o reitor tentando me mostrar o ponto de vista da instituição. E aí tinha pessoas me criticando, dizendo assim, não, porque você não está indo para a rua fazer panelaço, então vamos para frente da universidade queimar livros. Você não vai adiantar queimar livros. Eu acredito no poder do diálogo. Queimar livros é uma ideia péssima se a gente pensar na história, né? Também, pois é. Por favor. Então, assim, vamos sentar e vamos dialogar. Então, foi o que eu fazia.
Eu sentava com o reitor online, nós estamos todos online, mas eu mostrava para ele a dificuldade dos acadêmicos, ele mostrava o ponto de vista da instituição, fazia uma prestação de contas, mostrava valores. Opa, então tá. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar na medida e na proporção daqueles que realmente precisam. Porque o que eu tinha? Eu tinha acadêmicos que estavam numa situação econômica extremamente positiva, que ao invés de perder dinheiro, ganharam dinheiro durante a pandemia, e esses eram os primeiros a estar pedindo desconto. E aí você diz assim, gente, você não está precisando de desconto, não é que você não mereça, mas nessa situação em particular, quem precisa é a pessoa que perdeu, o pai perdeu o emprego, ou às vezes até perdeu de forma efetiva, veio a óbito, perdeu um familiar e está quase se formando e precisa ter condições para terminar a sua graduação. Então é para ele que hoje a política precisa estar mais direcionada. Então é por ele que eu estou hoje lutando para que tenha acesso. Porque na época o reitor falou assim, Thaís, se a gente der desconto para todo mundo vai ser 0,2% para cada um. Digo, não vai dar nada para ninguém. E quem realmente precisa não vai ter acesso. Então, isso vai transformando. E a gente vai vendo isso também dentro do movimento político, da política em si. Eu espero que esse grupo que me acompanha hoje permaneça comigo durante essa jornada. Eu ouvi, nós tivemos um momento, estivemos compartilhando, apesar que, né, agora eu entendo a frase da Priscila, você terminou no hospício no hospital, eu mais terminei passando por processos de recuperação física, né, durante essa jornada, fazendo exames, tentando descobrir uma coisa aqui e outra ali, o que aconteceu, mas é porque mexe com o ser humano. Mas assim, na hora de chegar assim, porque a gente precisa, vamos falar já sobre, não, meu Deus do céu, meu Deus, mas aquilo foi, porque mexe com todo mundo. Foi um grande desafio para todo mundo, foi um grande estresse para todo mundo, teve briga, teve bate-boca, teve muita lágrima, teve lágrima também, mas graças a Deus a risada ainda venceu. A gente se divertiu muito durante o processo. A oportunidade de conhecer pessoas foi espetacular. Você é uma delas. E agora eu tô aqui roubando o podcast dela. Tá vendo? Ó, digo, olha só como é que é o negócio aí. Não, e olha só, o William ainda foi exemplo antes de... Eu conheci o William, aí a gente trocou mensagem no celular. Na vez seguinte que eu estive de novo na fila da balada, eu cheguei lá e falei, olha só, tá vendo? Tô falando a verdade, ó, semana passada eu tava aqui, ó, ele me mandou oi, tá vendo? Se você me mandar oi, quem vai responder sou eu também. Para fazer a conexão, porque política é para todos. Não vou dizer assim, o tempo todo vamos estar juntos, disponíveis 24 horas. Não tem como, porque existe um trabalho a ser exercido, uma função, horário, agenda, e depois disso tudo, como você falou, existe a Thaís ser humano, Thaís mãe, Thaís esposa, Thaís do lar, Thaís que tem que cuidar da cadelada que traz para dentro de casa. Eu ri hoje, eu sou obrigada a falar, não, olha, foi muito rápido, as 2 mensagens que eu recebi no Instagram, tua e do Magi. Eu pensei, não, deve estar feio o negócio para mim, porque eles já me mandaram mensagem a respeito dos bichos, e eles estão achando... Não, mas assim, eu tenho que explicar. Porque tem uma pessoa que não pode ver um animal em qualquer situação de vulnerabilidade, de perigo, de qualquer coisa na rua, que ela não quer saber se já tem 5 cachorros, se já tem... Ela traz pra casa. E aí hoje, assim, primeiro foi um gato, que ela viu, um gato. Aí eu tenho a preocupação do baixo foi, o André, chega de bichos. Chega de bicho. E aí eu vi ela filmando e daí de repente aparece pra mim que ela filmou um gambá. E aí tem a questão de que realmente, óbvio, né, como todo representante da nossa fauna, tem sua função. Tem. Mas a fauna, às vezes, tem que ficar na fauna, dona Thaís. Por quê? Eu falei assim pra ela, Thaís, se você aparecer em casa com gambás, a gente vai te interditar. Porque gambá não vai dar certo. Não tem como. Daqui a pouco tá com gambá na coleira já. Não, é que na realidade eu queria uma ovelha. Na época da campanha.
Porque eu falei assim, vamos pensar uma forma de viralizar, porque é o que eu falei, se não vai por uma coisa, vai pela outra. Eu digo, Mas tudo tem limite, né? daí eu falava, eu brincava em casa, todo mundo ficava me olhando assim, não, a gente dá um nome pra ela, ensina ela a falar mãe, ensina ela a falar pai. Daí daqui a pouco tu olha pra ela e diz, mãe, pai. Ai, não sei o que é mais difícil, sabe? Se era atuação parlamentar ou se ensinar uma ovelha a falar. Era só o que me faltava. Mas por isso que eu falo que a gente se diverte no meio Sim. do processo, porque a gente tem que fazer, aproveitar essas oportunidades para deixar o momento mais leve, porque ele é extremamente pesado. Isso que eu ia te perguntar. Depois do processo, aprendendo o que vai ser bom repetir, o que precisa ter cuidado, o que nunca mais você quer perto de você, a gente pode esperar a Thaís de novo? Com certeza. E se não vai desistir, é pelos mesmos motivos? Olha, pelos mesmos motivos e outros mais. Porque Que como você eu falei foi assim, colhendo ao longo do tempo. Porque assim, a melhor parte, uma das melhores partes de estar no movimento de campanha e se permitir, inclusive se descobrir, como você falou, porque você tá ali, você vai se descobrindo, muitas vezes você diz assim, nossa, como é que, né, aquele dia lá que eu fui a primeira vez pra fila da balada, tava eu, cheguei com o Caio, com meu filho, e falei, como é que a gente vai pra fila da balada agora? Se eu, vamos apanhar. Aí você chegou lá assim, 1, 2, 3, digo, eu vou. Bom, vamos pegar aqui os dois da frente e já, olha, vocês não têm pra onde ir, então vamos começar a conversar e aquela coisa toda, então o pessoal se interage. E você conhece muita gente, e conheci outras pessoas, além ali da fila da balada, conheci o Maurício, conheci um segurança lá na Univille, na UDESC, fazendo um movimento lá, uma pessoa assim que foi super simpática, claro, tem aquele ser humano que tu tem vontade de, né, dizer assim, poxa, só seja educado, diz bom dia, boa tarde, olha, sinceramente é algo que nesse momento eu não tô bem, ok, as pessoas, a gente vai entender e vai respeitar, mas tinha uns que Nem todo mundo é acessível, né? Entendo que... Mas aí, assim, outros, por sinal, vinham, compartilhavam as dores, você percebe que a ânsia dele muitas vezes é a sua, você troca uma informação e a pessoa vem com um conhecimento que você não tinha pensado naquilo, então ele traz algo novo. Opa, peraí, isso é política, você traz o teu ponto de vista, a tua dificuldade e a gente vai lutar para trabalhar para conseguir algo. Então, vamos sentar em cima e agora vamos vamos pensar num projeto de lei que vá beneficiar esse segmento, essa população, né, esse setor. E aí você vai lá desenvolvendo e com certeza. Então, assim, foi um crescimento enorme de quem era a Thaís, de como está a Thaís hoje. Claro, a Thaís no dia seguinte à votação... A gente esqueceu da Thaís, tá? Eu quis assim, dormir. Onde tá a Thaís? A Thaís tá Não, na apuração ela já tava dormindo. Já estava dormindo. Que não vou passar por isso. Sofram vocês que decidiram sofrer por isso. Eu vou dormir. Que eu falei assim, dormir. Né? Eu falei, poxa, eu não fiquei ansiosa. Quer dizer, eu fiquei, mas não sofri, no sentido de dizer assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, eu conseguia dormir à noite, eu conseguia, né? Eu tive os meus surtos, tive as pessoas mais próximas a mim, foram as que mais sofreram com esses meus surtos, porque você não sai... Como disse, né, a Michele lá de São Francisco, você tiver que brigar, você briga dentro de casa. Porque se você for bater boca do lado de fora, muitas vezes não quer dizer que você está errado, mas pode ser mal interpretado, as redes sociais podem fazer um julgamento numa direção que não é, enfim, então tem todo esse contexto. Então as pessoas que estavam próximas a Thaís dentro do lar foram as que mais levaram bordoada da Thaís, né? Então... Eu sou obrigada, assim, a dizer que sem a família não tem condições de fazer um processo político. Se eu não tiver o apoio da minha família, que é a primeira coisa, assim... Hoje eu tenho certeza absoluta que eu tenho apoio 100% deles de novo para continuar o processo. Por quê? Porque eles viram o quanto eu gosto, o quanto eu desejo, o quanto eu quero fazer e eu acredito que é possível fazer diferente.
Então, o brilho nos olhos, como eles falam, né? Eu vejo brilho nos olhos. Então, eles me apoiam porque eles querem me ver feliz, fazendo aquilo que eu sei fazer bem feito. Mas eu tenho que agradecer eles porque eles que me aguentaram, né? Eu tive, acho que com o grupo, eu acho 2 falas que eu tive que elevar o tom de voz só. Porque eu não sou de elevar, eu elevo quando há necessidade de fazê-lo. A gente se preocupa quando ela fica muito quieta. Isso. Se ela silenciar, aí o negócio não tá bom. Exatamente, porque daí é o que eu falo assim, eu tenho que me recolher muitas vezes para processar. Mas é melhor quando a gente faz isso, porque daí a gente não age no impulso. Outro dia eu agi no impulso, antes tivesse, não sei, aberto o portão, ido pra rua e disse assim, não, deixa, vou andar 2 horas, volto para casa, agora deu. Né? Isso para muitas outras situações que a gente passou ali no movimento da política também. Então, a minha tendência é justamente isso. Opa, vou parar, refletir, fazer uma análise, mas como qualquer ser humano, a gente tem um momento que tu tem que extravasar, colocar para fora. E a minha família foi a que mais sentiu esses momentos. Então, assim, gratidão a eles, aos meus filhos, ao meu marido, então, a minha vamos mãe, aos meu agradecimentos. pai. Assim, os créditos finais aí, essa turma que você formou, então, é essa gente jovem que se reuniu ao redor de você, é essa gente experiente, não experiente, aprendente, ensinante, e para quem você agradece? Pois então, vou só fazer um adendo aqui, porque você falou algo ali que eu acho assim que é espetacular. Tem coisas que a gente ainda vai parar para fazer, que ainda não deu tempo, a gente teve o nosso momento para dar uma aliviada, processar tudo isso, que é bem aquele checklist, né? Sim, talvez nunca mais. Então, isso vai fazer parte do próximo projeto e dos que virão pela frente ainda. Então, assim, eu preciso dizer, nessas andanças da Thaís, ela às vezes encontrou pessoas que não foram muito receptivas, que foram receptivas, que apoiaram, que trouxeram coisas boas. E aí ela me abordou e ela encontrou um profissional da administração pública, especialista em políticas públicas, em gestão municipal. E assim, a minha atuação à parte do movimento político partidário se deve ao momento do nosso país. A gente está com correntes políticas nas quais eu decidi não nadar dessa vez, né? Acho que esse recolhimento foi necessário para mim, mas aí eu vi esta pessoa que vocês conhecem, com os cartões dela, com o WhatsApp dela, com o número do celular dela na balada, falando assim, eu quero que você me conheça, eu quero que você... E aí eu não posso perder a piada, então ela falou assim, a moça olhou pra foto, olhou pra ela e falou, você tá muito diferente da foto. Aí eu falei assim, que essa é a Thaís pré-campanha e agora a Thaís no final da campanha. Exatamente. E vocês viram que as mudanças foram até um tanto radicais, ela assustou todo mundo quando ela apareceu com novas madeixas. Não é, Thaís? A gente reconhece a sua voz, mas os seus cabelos... Quanta diferença. É porque assim, né? Falando que ela marca grandes mudanças, assim, são marcos físicos. Os cabelos, né? Até uma coisa assim interessante, porque eu comento, primeiro que eu nunca fui apegada a cabelo. Segundo, eu já raspei minha cabeça 3 vezes, raspei mesmo. Terceiro, agora, eu já queria ter feito isso durante a campanha. Mas claro, todo mundo disse assim, não, as pessoas te identificam agora por conta dos teus cachos, como é que tu vai cortar o cabelo agora? Então espera. Pois é, o pesadelo da gente, assim, a gente tá formando uma imagem, a gente tá fazendo conhecida, aí de repente era cachos, né? Era exuberante, era ruiva, de repente ela parece totalmente radical chique, assim, cabelo curto. Então, mas enfim, as ideias a gente salva, a atuação a gente salva, as pautas a gente salva, e o que eu queria dizer é que vocês vão me ver de novo. Com certeza. Porque a gente vai trabalhar juntos. Você vai trabalhar para a Thaís aonde? Aonde ela estiver. Olha só que delícia. Se for no próximo projeto, vai ser no próximo projeto. Enquanto a gente estiver escolhendo novas bandeiras para defender, as que a gente achar justas, aquelas que forem de encontro ao seu íntimo, de encontro ao que você acredita, aos seus valores, você vai contar com essa tua turma, e essa tua turma eu tô lá no meio dela. Então, se precisar roubar de novo,
o lugar dela, eu venho. Eu já fiquei pensando, meu Deus, o que ele vai falar agora? Ele roubou o que eu não tô sabendo? A gente vem porque, mais do que tudo, esse processo político fez você se conhecer e é uma oportunidade de inspiração para muita gente que reclama, como todo mundo, nós também reclamamos muito da política. A gente reclama muito dos governantes, a gente reclama muito do Estado, mas assim como eu vi em você e isso nos aproximou e isso me fez ver o brilho nos seus olhos, os seus porquês. As minhas perguntas não são fáceis, porque às vezes eu faço umas perguntas e eu fico assim, tá, mas eu tenho que parar para pensar o que... Mas eu gosto muito de saber os motivos das pessoas. E acho que os seus motivos são mais do que... não são fáceis de defender, não são bandeiras fáceis pelas quais brigar, não é um momento propício para. Mas é justamente por isso que eu vejo que você não vai desistir, que você tem vontade de ser diferente, e por ser diferente, você tem gente diferente ao teu lado. Exatamente. E essa turma é que vai acompanhar você nas suas próximas missões. E isso é muito bonito para nós que nos envolvemos no processo, eu mais no final. E as piadas, muitas vezes, são culpa minha, porque eu não fico quieto, falo mesmo. E não, é aquela história, eu não gosto de falar eu perco amigo, mas não perco a piada, porque eu detesto perder os amigos. Eu ia falar, ninguém gosta disso. Mas os amigos de verdade não vão ser perdidos por causa das piadas, pelo contrário. Vão rir junto. Vão rir junto. E eu espero que a gente ria muito junto, que a gente chore junto também, porque a atuação política não é fácil. Para alguém como você é mais difícil ainda, porque eu já te falei isso. Não é forjada para as coisas ruins da política. Porque as coisas ruins da política, muitas vezes você aprende aquele jogo lá, para lá de dentro tentar fazer algo de diferente, daí contamina, e daí quando você vê, você é mais do mesmo. E você sempre me disse, desde a primeira vez que a gente se conheceu, eu não quero ser mais do mesmo. Para fazer igual, eu não vou. Então... disso nasceu uma luz de esperança para todo mundo que está ao teu redor. Isso faz uma diferença imensa para as pessoas que acreditam em você e se doam nesse processo. Esse processo vai transformar todo mundo, já vem transformando, já vem deixando algumas pessoas em seus caminhos, não pelo caminho, mas dividindo os caminhos para outras curvas. A próxima empreitada, então, vai ser municipal, né, candidato? Vai ser municipal. Vai ser municipal. Não importa se a esfera que for, porque só mudam as ferramentas, as bandeiras, as lutas. A luta é a mesma. E os valores serão sempre os mesmos. Com certeza. E isso é o mais bonito e o diferente, e vai continuar sendo assim, espero eu. Não, assim será. Né? Quanto à técnica, quanto ao dizer não pode e a adequação em termos mais civilizados é a minha contribuição. De resto, não garanto nada a não ser esse compromisso, né? Essa verdade, alguém que está disposta a, inclusive sacrificando muita coisa, porque a gente sempre lembra que na vida a gente tem, para cada escolha, muitas renúncias nesse caso. E renúncias a respeito de bem-estar, a respeito de vantagens econômicas, a respeito de oportunidades profissionais, de fazer currículo profissional, de empenho de tempo. Eu acho que quando a gente escolhe estar junto em prol de uma causa, quando a gente escolhe brigar esta causa, e nisso a gente tem a sorte de ter a Thaís, porque as pessoas gostam de estar perto de você. Existe um magnetismo, e quando ela falou que tem gente que acredita em energia, essa gente sou muito eu, porque eu acho que as pessoas trocam energia o tempo todo, umas com as outras, com o ambiente, com o grupo que se forma. E eu gosto muito da energia do nosso grupo, que é essencialmente o seu grupo que você formou ao longo de anos de vida e que vai culminar em algo que não pode ser mais bonito que não a atuação em prol do coletivo. É o porquê que eu escolhi a carreira de Estado, fazer diferença na vida das pessoas.
a gente só justifica o dinheiro gasto com o governo, o dinheiro gasto com todo o aparato estatal, com tudo que ele representa, se essa estrutura toda, gigante e pesada, fizer diferença na vida das pessoas. E aí tem uma coisa assim que a gente para pensar, e eu refleti muito a respeito disso durante esse projeto político. Já tinha uma ideia por conta de uma situação em particular que tinha acontecido, e agora durante essa caminhada isso foi ficando mais claro ainda, né? Eu falei de forma bem subjetiva ali que existem questões políticas que não são resolvidas, porque a partir do momento que eu resolvo aquele problema eu preciso encontrar uma outra bandeira para defender, e aí eu preciso de pessoas que lutem pela mesma bandeira para poder contar com essas pessoas para elas me colocarem lá. Então muitas vezes eu maqueio um problema, eu coloco um band-aid, como eu usava o exemplo, e espero quando começa a sangrar, já está numa época de eleição de novo, eu vou lá e coloco um band-aidzinho de novo. Então isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a prestar atenção. Quais são as bandeiras que me colocaram lá, né? Daí agora eu não falo por mim, eu falo, né, no futuro, mas existem hoje representantes que estão exercendo uma função e outros que vão estar assumindo a partir do dia 1º. Que bandeiras foram levantadas, acompanhem, cobrem, estejam lá vendo que projetos foram feitos em prol daquilo que vai resolver o problema, não maquiar o problema, porque, né, o povo não acredita mais, a população não acredita mais justamente por isso, porque fica sempre tampando sol com a peneira, né, como todo mundo fala. É possível fazer diferente? É possível, tem tanta coisa que dá para ser feita, mas, né, não é feita por falta de interesse, ou melhor, por falta de interesse não, por interesse próprio. Sim. Falta de interesse coletivo, mas por interesse próprio não são feitas. É a famosa vontade política. Então, que é uma coisa um pouco assim abstrata do que é essa vontade política e principalmente vontade de quem, né? Eu queria muito poder falar nomes, mas eu não estou a fim de ser processada. Gente... Eu gosto de processar, mas não de ser processada. O bom é que tá cheio de advogado no rolê, então assim... Sim. Não, porque isso é uma coisa assim que eu vou te dizer, que durante o projeto político... tem coisas que não aparecem à luz, que as pessoas não sabem, mas, por exemplo, teve gente que mandou mensagem, vou falar bem de forma subjetiva, apesar que eu tenho prova, né? Mas para não entrar em mérito nisso agora. Mensagem para terceiros a respeito da minha pessoa, me desqualificando, tentando me diminuir, inclusive um dos termos que eu achei um absurdo, esse termo eu vou falar, porque assim... A pessoa sabe que... Quem escreveu sabe o que escreveu, né? E eu vou falar porque é algo que eu defendo muito a respeito. E entre tantas coisas que foram ditas, uma das coisas que pegou ali, que foi assim... Poderia-se dizer que é meramente uma dona de casa, na época. Que eu fui dona de casa com muito orgulho durante 10 anos da minha vida. E eu falo assim... É a época que eu mais trabalhei na minha vida e que eu não recebia nada por isso. Digo, não tinha férias, não tinha salário, não tinha remuneração, não tinha nada. Digo, e é 24 horas. Só a mulher que está em casa lutando para manter uma estrutura familiar, para que muitas vezes o seu esposo, para que tenha condições ou porque não tem condições de pagar uma creche, e aí eu falo de todas as mulheres nesse sentido, sabem a luta que é, e por elas e por tantas outras que eu entro nesse embate, luto e defendo as mulheres, e aí você vai vendo, eu falei assim, tá na hora de processar alguém. Eu falei assim, adoro. Mas eu adoro não no sentido de falar que eu adoro o que é certo, o que é justo, o que é correto. Pode ser que eu não goste, mas se é certo e é justo, tá tudo bem. Agora você me falou um negócio ali, até pra gente ir encaminhando ali pra linha final, você disse assim, a questão de agradecimento, né? Agradecer. Eu tenho que agradecer primeiro aquele ser supremo que eu acredito, né, que tem muitas pessoas que chamam de diversos nomes, mas para mim ele está em todos os lugares, em todas as casas, mas ele principalmente tem que estar dentro de alguém, digo, né, e está dentro de mim porque me trouxe condições de estar caminhando nesse projeto,
E as coisas foram exatamente como tinha que ser, como eu falei, né? Se for para ser meu, que venha até mim. Eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito. E isso foi para todas as pessoas, inclusive, que entraram durante o projeto de campanha e que saíram. E aquelas que permaneceram e aquelas que vão permanecer. Eu espero que todos que estão hoje permaneçam, mas, como eu falei, não depende muitas vezes de mim, depende, né, de outras situações. Então, assim, agradecer a minha família, os meus filhos, o Caio, a Júlia, a Isabela, pela paciência, né? Uma colega disse para mim assim, Thaís, durante a campanha, as tuas filhas ficaram órfãs de mãe. Eu falei, nossa, é verdade mesmo. É um esforço muito grande, uma dedicação muito grande, e não adianta, porque por mais que você delegue, você tem que estar cuidando. E tem coisa que é aquela coisa, mãe, então o tempo todo. E tinha momentos que entra numa linha reta que você diz, meu Deus, e agora? Onde é que estão? Que horas estão? Onde é que estão em casa? Não estão? E chegou um determinado momento que eu já não sabia o que eu tinha falado, se eu tinha vindo, se eu já tinha buscado, se eu já estava. Então a gente estava entrando em colapso já no final. Mas, então, gratidão aos meus 3 filhos que tiveram a paciência, né, para passar comigo durante esse projeto. A pessoa que está ao meu lado, que eu comecei, a gente brincava, eu falava para ele assim, o meu companheiro. Ele falou, nossa, esse negócio parece coisa de partido, esse companheiro. Eu disse, não, companheiro de vida, aquele que eu escolhi para estar do meu lado, me apoiando, né, que eu posso chamar de meu amor, de meu marido, que é o Gustavo, que me apoiou para estar fazendo tudo que eu fiz, ter montado toda a estrutura do podcast, tá ali sempre me incentivando e dizendo, não desiste, continua, eu sei quem você é, a gente vai fazer acontecer, conte comigo, então seguimos em frente. Minha mãe e meu pai, né, que acabaram abraçando. A minha mãe foi o meu cabo eleitoral, meu pai também foi meu cabo eleitoral, os meus irmãos, né, cada um com a sua distância, com o seu tempo, com o seu momento, porque como eu falo, as pessoas têm suas vidas e dentro desse meio tempo, pouco tempo, a gente tem que fazer campanha, então a gente vai fazendo do jeito que consegue. Todos os meus amigos que mandaram mensagens depois e antes, incentivando e principalmente parabenizando e dizendo, foi um sucesso a tua campanha, siga em frente, é isso aí, agora tu tem 1.503 motivos para seguir em frente, continua, fazendo com que erga a cabeça, né? Tenha orgulho da pessoa que você é, você sabe quem você é, você vai chegar lá. Então, gratidão a todos os meus amigos já da vida, né? Amigo de infância, amigos de faculdades, aos amigos que a vida e o processo político me trouxeram, todos os meninos que eu digo assim que foram somando nesse projeto político, você é um deles, em teu nome, né? Eu agradeço a você e a todos eles, que eu sei que vão estar depois acompanhando lá o podcast. Não vou falar nome, porque vai que falta um, daqui a pouco daí você, porque não falou meu nome, daí vou ficar chateada. Eu digo, não, são todos moram no meu coração. Eu digo, não, o tal do ego que eu falo, eu digo, não é por maldade, não, eu digo, é só por... Assim, todo mundo se sente parte e de maneira sincera sabe que tem um lugar nesse teu coração que não tem fim, assim, né, que eu te falei uma vez, você estava longe, daí foi um dia bem difícil, assim, de muita coisa deu errado e tal, eu falei assim, Thaís, as pessoas encontram um caminho pro teu coração, e é muito bonito o que você está fazendo hoje, você tinha sido levada pelo seu pai, nos conhecidos dele, para ele dizer, olha aqui minha filha é candidata, e era um movimento que todo mundo tinha achado, nossa, porque a gente não vê de maneira espontânea acontecer em outras campanhas, em outros lugares, né? Uhum. Porque eu acho que isso foi um diferencial da tua atuação, e eu acho que isso a gente vai replicar, é uma coisa que vai sempre acontecer, que é, qualquer ação precisa ser autêntica, qualquer sentimento tem que ser real para que a gente dê os efeitos que isso causa, né? Uhum. Para que a gente diga, registra aí, publica e cumpra-se. A gente pensa assim, a gente vai fazer assado. O fulano ajuda assim, o outro assado. E isso é que faz esse movimento ser diverso, bonito, conjunto e com essa força de que não vai parar. E eu acho que, eu adoro a frase, isso é uma força da natureza. Significa que você pode gostar ou não da chuva, querida, ela vai vir mas ela vai vir do mesmo jeito. Exatamente, vai vir do mesmo jeito. E olha, essa troca que a campanha trouxe,
para a minha vida, para a Thaís como ser humano, foi fantástico. Apesar das dificuldades, apesar das lágrimas, dos tropeços, de algumas situações bem desgastantes que fazem parte desse processo, nós vamos em frente. Porque o outro lado valeu muito mais a pena. Então, essa somatória de esforços, de pessoas acreditando, desejando, são motivos para acreditar e esse é o caminho. Então, é fé no processo agora e aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sim. E os cabelos não vão cortar mais, né? Porque agora não tem mais o que cortar. Agora sim, ó, daqui a pouco ela aparece com mega hair. Quer ver pra enlouquecer a gente de propósito. Não, isso não. Pode ter certeza, porque isso daqui é uma praticidade muito boa. Ah, sim, porque tem essa também. Tem que ser muito prático. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Aquele cabelo era 2h30. Meu Deus, não tinha tempo para aquilo. Não. Bom, na semana que vem você já volta aqui pro meu podcast. Eu deixo você voltar. Já não vai ser. Vamos voltar pro Thaís Fatba podcast. Isso, não vai ser mais o William Thaís Fatba podcast. O amigo da Thaís Fatback podcast. Muito obrigado por quem chegou até aqui com a gente. A gente tem consciência de que a gente vai, porque a gente adora falar sobre isso. Política. Inclusive, é por isso que a gente vai continuar falando sobre isso, tá? De uma maneira que a gente entenda que talvez seja muito atrativa e divertida, né, para todo mundo que embarque nas nossas loucuras, nossas referências sobre tudo. Puxar mais gente para esse projeto. Que política é aquilo assim, ó, quando você entende como é feito, o que significa para as pessoas, a gente tem muita vontade de se envolver, de estar junto, e eu acho que a gente vai construir uma sociedade melhor quando a gente convencer as pessoas que elas que fazem a política ser boa. Elas não podem esperar que a política boa seja feita pelos mesmos. Porque os mesmos nos levaram a muitos lugares que a gente não queria estar. Então, se elas querem algo diferente, elas precisam levantar e fazer. Exatamente. Então, assim, já vamos deixar até o recado, né? Digo, para eles, para aqueles que ficaram até o final, para aqueles que vão assistir, para que vão lá, compartilhe, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e, principalmente, venham fazer parte do processo político, se envolvam com a política, venham fazer parte do nosso grupo. Você que acredita, você que deseja, você que quer algo diferente, você que acredita na diversidade. O nosso mundo é diverso e nós estamos numa cidade riquíssima, num estado maravilhoso e nós temos muito ainda para crescer e para evoluir e sim, nós caminhamos nessa direção e você pode fazer parte desse processo e você pode inclusive construir esse projeto junto com a gente. Então não deixe de estar aqui, né? Como o William falou, o meu telefone está lá, à vontade para todo mundo, não tem jeito. Mas procura a gente, procura nas redes sociais. Isso. Você tem uma ideia, você tem uma atuação profissional que você acha que contribua. Eu acho que estar aberto é uma essência do grupo que a gente criou. Né? Quem vem para contribuir, a porta está aberta, os nossos abraços são enormes, o nosso coração também, as risadas também. O divertir é garantido. Isso, né? Com certeza. E a falta de... também não tem falta de esperança aqui. A gente sempre acredita que tudo vai dar certo. E quando não dá, a gente sabe porque não deu e é aprendizado. Afinal, todo mundo aqui aprende com todo mundo. E essa troca de experiências a gente não vai abrir mão nunca. Não, com certeza então, não. Seguimos em frente. Seguimos em frente. Um abraço a todos, boa noite. Uma boa noite. Obrigada, William. De nada, pela participação mais do que especial. Obrigado. Beijo. Beijo.